Bom dia. Hoje vamos falar sobre o hipercortisolismo subclínico e osteoporose, um relato de caso. Trabalho realizado no Hospital Instituto Sinai de Palmas, Tocantins. Em resumo sobre o nosso relato de caso, nós temos que o hipercortisolismo subclínico, também conhecido como síndrome de Cushing subclínica, é definida como o aumento crônico e discreto da secreção de cortisol pelo córtex da glândula adrenal, sem que hajam manifestações clínicas evidentes da condição. Porém, aumenta significativamente o risco de fragilidade óssea e sarcopenia. O objetivo desse trabalho é relatar um caso de hipercortisolismo subclínico em paciente jovem apenas com queixa de dor em calcâneo de longa data associado à fadiga e hipertensão. Em relação à introdução, o hipercortisolismo clínico, também chamado síndrome de Cushing, é considerada como uma doença neuroendocrinológica causada pela interrupção do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, levando a uma exposição crônica a glicocorticoides cuja fonte pode ser endógena ou exógena, resultando em manifestações clínicas sérias como distribuição anormal de gordura, obesidade centrípeta, disfunção gonadal, hipertensão, entre outros. A revelia do amplo quadro clínico da síndrome de Cushing é possível a ocorrência de uma hiperprodução autônoma de cortisol, dando lugar ao quadro denominado hipercortisolismo subclínico, que não apresenta manifestações clínicas clássicas da síndrome de Cushing, porém aumenta significativamente o risco de fragilidade óssea, sarcopenia, depressão, diabetes tipo 2, hipertensão resistente e eventos cardiovasculares que podem levar ao óbito. Em relação ao relato de caso, nós temos uma paciente feminina de 53 anos de idade com queixa de dor em calcâneo esquerdo há 4 anos, com piora da dor após uma leve torção do tornozelo no quintal de casa, 15 dias antes da consulta. Fazia uso de nimesulida 100 mg 12 em 12 horas, Torcilax de 8 em 8 horas, losartana 100 mg por dia, por indicação de consultas anteriores, tanto do clínico como do ortopedista, sem melhora da dor, o que dificultava realizar atividade física, causando piora do quadro de hipertensão arterial associado à fadiga. Foi presenciado um aumento de volume da tuberosidade do calcâneo na área de inserção do tendão de Aquiles, com dor intensa a dígito-pressão. Foi solicitada uma ressonância magnética do tornozelo, onde foi evidenciado sinais de deformidade de Haglund associada a tendinites do Aquiles, com paratendinites, entecite, bursite retrocalcânea, fascite plantar. Foi iniciado um tratamento anti-inflamatório do tipo celecoxib, 200 mg por dia durante 5 dias e fisioterapia, relatando no retorno pouca melhoria da dor, porém, referiu um quadro hipertensivo de difícil controle associado à fadiga. Por se tratar de uma paciente jovem que não fez prevenção de osteoporose, foi solicitada uma densitometria óssea, onde observamos uma intensa perda de densidade mineral óssea, com um T-score a nível da coluna lombar L1, L4, menos 4,3 e um Z-score L1, L4, menos 3,8. O T-score do colo de fêmur foi de menos 1,9 e do fêmur total, menos 1,7. O Z-score do colo do fêmur foi de menos 1,1 e o Z-score do fêmur total de menos 1,2. Diante dessa intensa diminuição da massa óssea, foi solicitado exame de sangue e urina para pesquisa de uma causa secundária, onde pode-se observar uma elevação do cortisol livre urinário de 680,8 microgramas em urina 24 horas, com restante do laboratório dentro dos parâmetros normais, chegando-se ao diagnóstico de hipercortisolismo subclínico. Em relação à discussão, o hipercortisolismo subclínico é identificado incidentalmente em pacientes, descoberto quando uma massa adrenal denominada incidentaloma adrenal é encontrada durante um procedimento de imagem para um distúrbio não relacionado. Com o avanço da tecnologia de imagem, massas adrenais denominadas incidentalomas têm se tornado cada vez mais comum, sendo encontradas em até 4,5% das tomografias realizadas por ações diversas. O hipercortisolismo subclínico não é uma doença rara. Acredita-se que os incidentalomas
estejam presentes em até 7% dos pacientes acima dos 60 anos de idade e em até 10% dos pacientes acima dos 70 anos de idade. Portanto, é fundamental o rastreamento do hipercortisolismo subclínico em todos os pacientes diagnosticados com incidentaloma adrenal. Ainda não existe consenso em relação aos critérios diagnósticos de hipercortisolismo subclínico, mas tem ou existem testes que nos ajudam a determinar se existem níveis excessivos de cortisol, como ser o teste de supressão com baixas doses de dexametasona, que tem uma acurácia de 95 a 97% para o diagnóstico. Teste de cortisol na urina de 24 horas, onde níveis elevados de 50 a 100 microgramas por dia sugerem a presença de síndrome de Cushing. E também temos o teste de cortisol salivar do fim da noite, que tem uma sensibilidade de 89% e uma especificidade para o diagnóstico de 85%. No que concerne ao tratamento cirúrgico conservador para o hipercortisolismo subclínico, ainda não há consenso na literatura, porém, a maioria dos estudos defendem a adrenalectomia unilateral em detrimento do acompanhamento clínico. O diagnóstico precoce e o tratamento cirúrgico precoce do hipercortisolismo subclínico podem reduzir de maneira expressiva a incidência de complicações. A adrenalectomia mostrou-se útil nos portadores de osteoporose, pois a porcentagem de novos casos de osteoporose e novas fraturas vertebrais foi menor nos pacientes adrenalectomizados com aumento da densidade mineral óssea. Também observou-se que houve um risco de 15 vezes maior de um novo caso de osteoporose ou fraturas vertebrais nos pacientes que tiveram tratamento conservador. Obrigado.